Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 25 de outubro. Agora na Espanha são meio-dia e 24, no Brasil 7h24 da manhã. A BTC está aprisionada na mediana do canal de Keltner, que se confunde com a VWAP mensal. Vocês vejam que aqui no gráfico diário a gente abriu um candlezinho vendedor hoje, que não conseguiu transpassar a VWAP mensal, que segue ali em 19.400. No nosso gráfico diário normal aqui com o squeeze, vocês vejam que a gente está travadinho na mediana do canal de Keltner, que por sua vez se confunde com a VWAP mensal. É normal, a gente já está na primeira, segunda, terceira, quarta, é a quinta tentativa de transpasse de baixo para cima contra a VWAP mensal, que se confunde com a própria mediana do canal de Keltner. Na verdade, a gente está num verdadeiro silêncio que precede um esporro. Todos os indicadores, o squeeze, o MACD, estão dando conta de uma perda de amplitude movimentacional. A gente está indo para o bico dessa figura acumulacional. Isso aqui vai explodir para cima ou para baixo, muito provavelmente para cima, por conta de todos os outros indicadores e indícios fáticos que dão conta dessa explosão ascendente. O principal deles é o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, contra libras esterlinas, contra euros, francos suíços e ienes japoneses. E existe uma relação movimentacional de inversão entre o DXY e a BTC. Quando o DXY cai, a BTC sobe e vice-versa. A última acumulação triangular do DXY foi ultimada entre março e abril de 2020. Vocês vejam que o DXY tombou igual uma jaca, ele acumulou de forma triangular logo acima da nuvem. É isso que a gente está promovendo agora. A gente está promovendo uma acumulação triangular logo acima da nuvem, depois de uma ampla pernada impulsiva, exatamente como aconteceu aqui nesse evento de março de 2020, e é bem provável que esse triângulo acabe promovendo o transpasse de cima para baixo contra a nuvem aqui do DXY. O DXY caindo, a BTC provavelmente vai explodir em direção a 30 mil dólares, que é essa camada congestional. Na projeção, a nebulosidade ficou flat, ambas as linhas estão paralelas, justamente porque a gente está nessa indecisão, desenhando o bico dessa figura triangular aqui, que tem que se decidir para que rumo vai tomar. No intraday, a BTC tá um reloginho suíço, bate na lower, volta para VWAP, bate na upper, volta para VWAP, bate na upper, volta para VWAP. Ontem, logo depois que eu gravei o último vídeo, o nosso último sinal fechou, todos os sinais fecharam e hoje não vai ser diferente. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais, tá quase dando um ponto de entrada, deixa a gente só romper aqui a lower, que eu vou ofertar os sinais. Com certeza vai ser no lucro no bolso. E na seara fática, a Apple emite novas regras para o App Store em relação à compra de criptoativos e NFT pelo iOS. É o novo normal, daqui a pouco a Apple vai começar a aceitar cripto diretamente pelo iOS e migrar eventualmente o App Store para o Web3. Isso acho que vai demorar. Mas enfim, a Apple está se adequando ao novo normal e não quer perder uma fatia desse mercado. Analista coloca preço da Bitcoin em 30 mil dólares agora, em novembro. Há todos os motivos para ser otimistas em relação à BTC no mais curto prazo. Segundo ele, a quantidade de BTCs em wallets de exchange é um dado on-chain, extraído da própria rede blockchain da BTC. Nunca foi tão baixa. E toda vez que a quantidade de BTCs nos wallets das exchanges foi tão baixo, isso precedeu um amplo movimento impulsivo. Então, para os cavaleiros do apocalipse, é muito bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. E o Neymar abraça a Web3 e lança uma coleção de NFTs. Segundo ele, é um presente para os seus fãs. É o novo normal. O Neymar agora lançando uma coleção de NFTs. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Israel destrói uma fábrica iraniana de drones na Síria. A Força Aérea Israelense afirma que destruiu uma fábrica de drones iranianos num bombardeio em território sírio. É mais um degrau de escalada nesse imbróglio russo-ucraniano. E uma reportagem muito interessante aqui na Seeking Alpha dá conta de que o Fed vai girar.
o Fed estaria, segundo esse analista, o Fed estaria muito próximo de um rebaixamento nesse ritmo de alta. Talvez 50 pontos base em vez dos 75 predominantes até então. O Fed estava num viés muito agressivo e há muitos sinais e razões para que o Fed desacelere esse viés hawkish. E os fundos de investimento e fundos hedge têm o seu primeiro-ministro britânico para chamar de seu. O Rishi Sunak é um egresso de Wall Street, vamos colocar assim. Já trabalhou para bilionários como Chris Hohn e já trabalhou para diversos fundos hedge. De muitas maneiras, Rishi Sunak ganhou o seu novo emprego porque os investidores usaram os mercados para pressionar por mudanças. E Sunak está muito alinhado e familiarizado com esse jogo. O primeiro-ministro britânico de 42 anos passou a maior parte dos seus dias trabalhando para o setor privado, especificamente para fundos de investimento. E é por isso também que ele está lá. Para quem não sabe, ele é um entusiasta cripto, é um autoproclamado detentor de criptoativos e pretende transformar o Reino Unido. Quando ele era secretário do Tesouro, chanceler do Tesouro Britânico, ele já havia afirmado que tinha o desiderato de transformar o Reino Unido num hub de criptoativos. Vamos ver agora, com o poder total na mão, como chefe do governo britânico, ele coloca isso em prática e transforma o Reino Unido num hub cripto. Gente, a BTC está muito resiliente, está acumulando forte. Essa cunha triangular já vai explodir de forma ascendente. Muitos cavaleiros do apocalipse enchem a minha caixa de mensagens dizendo que isso aqui vai cair, vai explodir para baixo, mas eu ouso afirmar que eles estão errados. Isso aqui vai explodir em direção a 30 mil dólares. Agora, alguns analistas dão conta de que a BTC está rumando para 30 mil dólares. Quem acompanha o canal Trade with Renato está à frente desses analistas que só chegam aos 49 do segundo tempo. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer algo range que tem muita gente pedindo. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.